Vou falar sobre o Mussonio Rufo, que é um filósofo relativamente pouco conhecido ainda, né? Ele viveu entre os anos 30 e 100, alguns dizem 30 e 90 de nossa era, e era de origem etrusca. E teve uma vida política muito intensa, o que mostra que os históricos antigos não eram de modo algum semelhantes a esse estereótipo que a gente vê hoje em dia, né? Do estoico como um resignado em todos os aspectos de sua existência. Mas, muito pelo contrário, eram muito ativos em relação ao que podiam mudar, né? E destemidos em relação ao inevitável. A resignação estoica se refere às coisas que nós não podemos mudar, o que não inclui a política, naturalmente, né? Na qual todo humano participa, seja ativamente, como esses estoicos, seja se omitindo, se silenciando, que também é uma forma de participar negativa, né? Como é o caso de muitas pessoas hoje em dia. Bom, o Musônio era um dos membros da célebre oposição estoica, que era um grupo de filósofos e políticos romanos que se opunham sistematicamente aos imperadores tirânicos, em especial Nero e Domiciano. Esse grupo incluía Traziapeto, que viveu entre 10 e 66 de nossa era, que era um senador romano e um estoico, foi condenado à morte por Nero. Incluía também Ovídio Prisco, um filósofo estoico e político, floresceu por volta de 65 de nossa era. Aureliano Rústico, que viveu entre cerca de 30 e 93, contemporâneo, portanto, de Musônio, que era amigo e aluno de Traziapeto, e foi condenado à morte por Domiciano por ter escrito uma biografia elogiosa de Traziapeto, como uma forma de protesto contra a autocracia de seu tempo. E também, esse grupo tinha mulheres, né, como Gratila e Fânia, que eram as esposas, respectivamente, de Aureliano Rústico e Trásia, que foram banidas da Itália por tentarem publicar justamente aquela biografia que Aureliano escreveu sobre Trásia. A Gratila jamais voltaria, né? Provavelmente ela morreu no exílio. Agora, quanto ao nosso personagem, né? Quanto ao nosso filósofo Musônio Rufo, vou ler um pequeno trecho da Cora Lutz, na tradução de Vanessa Cordeiro. Diz Cora Lutz: Musônio não era um doutor obscuro, mas sim uma figura pública, um participante ilustre nos assuntos cívicos. Sua própria proeminência na vida pública, sua preocupação ativa com os problemas de sua época e seu aguçado senso de dever para com a sociedade necessariamente o tornaram objeto de perseguição de Nero. A coragem e o espírito que demonstrou nessa crise, na sua vida, foram as mesmas qualidades elevadas que demonstrou repetidamente ao longo da sua variada carreira. Sempre consistente em enfrentar a vida com coragem, ele constantemente desafiava seus semelhantes a serem corajosos e fortes. Como um nobre exemplo de boa vida, Musônio seria um personagem notável em qualquer época. Contra o pano de fundo da pobreza espiritual e decadência da moral da sua própria geração, ele parece uma figura verdadeiramente heróica. Disse a Cora Lutz no livro dela sobre o Musônio Rufo, o Sócrates romano. Bom, de fato, né, o Musônio foi exilado por Nero por suposto envolvimento na conspiração de Pisão. A mesma que vitimou Sêneca, né? Sêneca foi condenado à morte por Nero, por supostamente participar também. E o Musônio se viu isolado numa longínqua ilha chamada Giaros. Até hoje, né? Hoje é uma ilha deserta, ao norte do arquipélago das Cíclades, uma ilha de 23 km². Nos tempos de Musônio, no século I, a ilha tinha uma cidade, conforme nos relatam Plínio, o Velho e Cícero. E Tácito nos informa que quando Silano, procônsul da Ásia, foi condenado por traição e extorsão, o Senado romano sugeriu que ele fosse banido para Giaros, o que Tibério recusou, pois a ilha era dura demais, né, desprovida de cultura humana. E Tibério ainda se recusou uma vez a enviar alguém para Giaros por achar que não havia água potável no local, segundo o próprio Tácito. E exatamente para aí que foi mandado o Musônio no ano de 65. E ali, curiosamente, ele prosperou. Segundo Filóstrato, os gregos iam frequentemente visitar a ilha para ouvir as diatribes de Musônio, que teria inclusive achado uma fonte de água potável na ilha. Após a morte de Nero, em 69, Musônio volta à Itália.
e o vemos cumprindo no dia 20 de dezembro de 69, há exatamente 1951 anos, né? Exatamente não, há quase 1951 anos, a impressionante tarefa de, com a morte nos lábios, tentar deter, através da persuasão, as tropas flavianas sob o comando de Marco Antônio Primus, que, sob as ordens de Vespasiano, estavam a ponto de invadir Roma e derrubar Vitélio. Rufo quase foi morto e teve que desistir. Como resultado da invasão de Roma e da batalha que se seguiu, quase 50 pessoas morreram, 50 mil pessoas morreram. Mas, voltando ao exílio de Monsônio em Giaros, podemos pensar na que pressupostos filosóficos podemos encontrar no que nos chegou do filósofo que fundamentem sua atitude de superação. Bom, o primeiro ponto que nos vem à mente é o velho ponto estoico, né, de aceitar o que não pode ser mudado. E ser condenado à morte ou ao exílio cabe a outro, como nos lembra um fragmento que retrata uma conversa entre Mussônio e Trasapeto. Esse fragmento aparece numa diatribe de Epiteto. E diz o fragmento: Trásia costumava dizer: prefiro ser morto hoje a ser exilado amanhã. Então, o que lhe disse Rufo? Se escolheres a morte como a pena mais pesada, que loucura de escolha. Mas, se como a mais leve, quem te permitiu fazer tal escolha? Não desejas praticar o contentar-te com o que te foi dado? Aliás, né, é bom destacar que a famosa distinção entre as coisas efiremim e o que é efiremim, coisas que estão sob nosso encargo e coisas que não estão sob nosso encargo, ela já aparece em Mussônio antes de Epiteto, como nos informa o próprio Epiteto, num fragmento que nos chegou através de Estobeu. Então, para Mussônio, das coisas, umas Deus pôs sob nosso controle, outras não. Sob nosso controle está o que há de melhor e excelente, pela qual mesmo Deus é feliz, o uso das representações. Pois, tornando-se reto, este confere liberdade, serenidade, confiança, firmeza, bem como justiça, lei e prudência, a excelência como um todo. Mas as demais coisas não foram feitas sob nosso controle. Portanto, é preciso que nos harmonizemos com Deus e, dividindo as coisas desse modo, aplicarmos em todos os sentidos as que estão sob nosso controle. E as que não estão, transferir para o cosmos, mesmo que seja preciso ceder de bom grado, ou os filhos, ou a pátria, ou o corpo, ou o que for. O fragmento fala da aceitação radical do que não foi posto sob nosso encargo. Epiteto, nas diatribes 2.5 e 2.6, nos esclarece sobre o caráter inevitável das coisas que não estão sob nosso encargo. Elas se referem a todas as coisas exteriores das quais não somos causa e não podemos escolher. Elas são indiferentes, mas seu uso não é indiferente. Elas são o próprio material da escolha, aquilo sobre o que agimos. Então, nos cabe fazer o melhor uso possível do que ocorrer. E isso requer duas qualidades básicas para Mussônio: concentração e determinação. Quanto à concentração, Aulo Gelio nos informa o seguinte dito de Mussônio, em seu fragmento 52 de Mussônio: Passávamos a Saturnália em Atenas de modo alegre e disciplinado, não, como é dito, relaxando o espírito, pois relaxar o espírito, diz Mussônio, é quase pô-lo a perder, mas afagando-o um pouco, estendendo-o por meio das agradáveis e dignos encantos da conversação. Então, por que o Mussônio condenaria o relaxamento do espírito, né? Essa questão do relaxamento do espírito se relaciona com a teoria estoica do pneuma. Para os estoicos, a alma humana é material e composta por pneuma em certo grau de tonicidade e tensão. E o pneuma, por sua vez, é composto por fogo e ar, e esses elementos devem estar em equilíbrio para que a alma se mantenha segundo a natureza. Se o fogo se sobressai, a alma se expande de modo irracional e perde sua tonicidade natural. Se o ar se sobressai, a alma se contrai de modo irracional, perdendo igualmente sua tonicidade adequada. A alma deve, então, se manter em estado de tensão ou concentração para guardar sua tonicidade, estar pronta para reagir de modo adequado aos acontecimentos. Essa tensão se identifica com uma plena ciência do momento e uma visão estrutural da realidade. Uma visão estrutural se distingue de uma visão atomizada do real, no sentido de que, nesta última, o todo é tão somente a soma das partes da realidade, enquanto na primeira o todo é uma estrutura que compreende e organiza o fluxo de todas as coisas.
Essa visão estrutural é belamente apresentada em outro fragmento de Mussônio, que é o fragmento 42. Diz Mussônio: porque tal é a natureza do cosmos, e assim era e será, e não é possível que os acontecimentos adivinhem de outra maneira, senão como agora são. E não somente os homens e os outros animais sobre a Terra partilham esse ciclo e essa transformação, mas também as coisas divinas. E por Zeus, mesmo os 4 elementos voltam-se para cima e para baixo, transformando-se. Da terra advém a água, da água o ar, que de novo transforma-se em éter. E essas mesmas transformações ocorrem também de cima para baixo. Passará sua vida com medida e com harmonia quem tentar voltar o pensamento para essas coisas e voluntariamente persuadir-se a aceitar a necessidade. Fragmento 42, que nos é transmitido também por Estobelo. Na passagem acima, a passagem Mussônio afirma que quem conseguir experienciar o cosmos a partir de tal visão estrutural passará sua vida com medida e harmonia e persuadir-se-á voluntariamente a aceitar a necessidade. Como podemos entender essa afirmação? Uma sugestão é que tal visão estrutural confere uma experiência estética de beleza, pela qual o indivíduo se torna apto a assimilar como parte harmoniosa a estrutura, os acontecimentos com os quais se depara. Como, por exemplo, quando vemos um filme e compreendemos uma cena como parte da trama. Percebendo beleza e harmonia no que aparentemente, ou tomado por si mesmo, é totalmente desprovido tanto de uma coisa quanto de outra, como uma cena de guerra ou de assassinato. Tomada por si, é escabrosa e tétrica, mas no contexto da trama, colabora para a harmonia e para a beleza do filme como um todo. Então, viver em diários, e não apenas sobreviver miseravelmente, exigiria essa capacidade de vislumbrar a trama como um todo e o que há de belo nela. Se pensamos hoje em Mussônio vivendo em diários, descobrindo uma fonte de água fresca, discursando sobre filosofia para viajantes de todas as partes, a ideia de tal experiência, junto com os demais fatos da vida de Mussônio, nos parece romântica e bela. Obviamente, atingir tal visão de beleza em meio ao exílio na desolada ilha será muito mais difícil, mas ao mesmo tempo será essencial para que Mussônio não apenas desafie alegremente a morte e o infortúnio, como saboreie a beleza estética da cena. É preciso que Mussônio simultaneamente cumpra seu papel na trama, na qual o cosmos o colocou, como também tenha ciência de que faz parte da trama. Em suma, é preciso que ele seja ao mesmo tempo ator e espectador da trama teatral para a qual foi destacado. Encontramos justamente essa ideia do ator cumprir seu papel, tendo ciência de que esse papel lhe foi atribuído por outrem, num dos capítulos, no capítulo 17 do Manual de Epiteto. Diz Epiteto: lembra que és um ator da peça teatral que o dramaturgo quiser. Se ele a quiser breve, breve será. Se longa, longa será. Se ele desejar que interpretes o papel de mendigo, é para que interpretes esse papel com habilidade. E da mesma forma, se coxo, se magistrado, se homem comum. Pois isso é teu, interpretar belamente o papel que te é dado. Mas cabe a outro escolhê-lo. Cumprindo assim o papel, o ator se torna ao mesmo tempo espectador e tem acesso ao espetáculo, ao qual de outra forma teria acesso apenas pela via da individualidade, sem uma visão estrutural do espetáculo como um todo. A visão da vida como um drama e de Deus como dramaturgo expurga também a necessidade de visualizarmos moralmente a trama. Num filme, né, ou numa peça teatral, como uma tragédia, uma comédia, ninguém espera que apenas coisas agradáveis aconteçam. Isso, na verdade, parece contrariar a própria ideia de ação, que sugere obstáculos, dificuldades, calamidades de todo tipo, e personagens capazes de transitar por esses cenários, isto é, capazes de cumprir belamente os papéis que lhe foram atribuídos, o que inclui sofrer, morrer durante a ação. Em certo sentido, isso parece implicar a percepção da irrealidade e da realidade. O drama supõe cenários, e, de fato, para a epistemologia estoica, temos diante de nós sempre cenários. O humano tem acesso a representações do real, a fantasias, e não à realidade em si. Como diz a letra da música Vida, de Chico Buarque: luz, quero luz, sei que além das cortinas são palcos azuis e infinitas cortinas com palcos atrás. Nesse momento, o estoicismo parece se harmonizar ao trágico, com a afirmação de uma ordem superior e, em última análise, inapreensível, a qual o ser humano se remete e se submete.
Epiteto, na diatribe 1.29, enfatiza o perigo de se confundir com a própria vestimenta cênica, quer dizer, de se envolver no drama sem ciência de que se trata de um papel a cumprir numa peça da qual a divindade é o dramaturgo. Diz ele, em breve chegará o tempo em que os atores trágicos pensarão ser eles mesmos as máscaras, as pantufas e as vestimentas cênicas. Homem, tu possuis essa matéria e esse propósito. Fala algo para vermos se és ator trágico ou comediante, pois ambos têm as demais coisas em comum. Essa metáfora do dramaturgo, segundo Festigier, é de inspiração antiga, né? E ela aplica uma adaptação às circunstâncias, e já aparece no predicador moral Teles, do século III antes da Era Comum. Como lemos na diatribe 4 de Teles, que atribui tal metáfora a Bion de Borístenes, nós lemos: como o bom ator deve cumprir belamente o papel que o poeta lhe atribuiu, assim o humano virtuoso deve cumprir bem o papel que a fortuna lhe atribui. A fortuna, como um dramaturgo, compõe todo tipo de personagens: o náufrago, o mendigo, o exilado, o homem coberto de honras, o homem sem honras. É necessário, portanto, que o virtuoso cumpra bem seu papel, qualquer que seja o papel que ele tenha sido atribuído. Então, é exatamente a mesma metáfora que a gente vê em Epiteto e que Teles atribui a Bion, né? E que aparece também em Aristo. Portanto, não podemos contemplar Mussônio cumprindo bela e virtuosamente seu papel em Giaros, consciência de seu destino trágico, porém belo, contemplando estruturalmente o cosmos, ou a peça teatral, desempenhando com coragem e beleza o papel que o dramaturgo lhe atribuiu. É isso aí. Obrigado. É isso que eu tinha para falar.